E quais são as etapas, né? Qual é o passo a passo para poder elaborar essa precificação? Então aqui nós temos basicamente uns 7 passo a passo. O primeiro deles é o levantamento dos números do negócio. O que seria exatamente isso? Basicamente aqui é montar a base de dados, ou seja, eu vou montar o banco de dados de tudo que está acontecendo na empresa. Uma empresa, ela compra, ela vende, ela demite, contrata, ela faz um monte de operação todos os dias. E nessas operações eu tenho que ter esses números de maneira consolidada, que a gente chama de banco de dados. O que é diferente, por exemplo, de bundle de dados, que acaba acontecendo muito na prática, em virtude de informações pulverizadas. Parte das informações, às vezes, no papel, outra no sistema, outra em outro sistema, e algumas, inclusive, até na cabeça apenas dos sócios, né, ou dos proprietários do negócio. Então, aqui, esse levantamento dos números é conforme um processo que existe de registros de informação. Então, eu tenho que ter toda a parte numérica, tudo que está acontecendo de todos os dias. Isso é essencial, a primeira atividade é o passo-chave. Segundo passo, a partir dessa base numérica, dessas informações de entradas, de saídas, ou fatores econômicos, né, como receita, custos e despesas, nós vamos fazer a classificação delas. Ou seja, nós vamos classificar se é uma despesa ou se é um custo, por exemplo, que aqui é o grande divisor de águas, entendendo isso. Então, conforme nós falamos nos módulos anteriores, aqui fazer essa aplicação nessa estrutura de gastos, ela é indispensável, até para a gente saber o que faz parte da atividade fim e o que é a parte do back-office, a parte comercial, a parte de vendas. E no terceiro passo, uma vez que nós temos os números, nós classificamos eles, nós vamos montar o demonstrativo gerencial. Esse demonstrativo gerencial é para gerenciar o negócio, onde nós vamos ter basicamente as receitas, né, o faturamento do negócio, os custos e as despesas variáveis e também os custos e as despesas fixas, além da análise de margem de contribuição da empresa ou por linha de produção e também a margem de lucro. Então, nessa elaboração do demonstrativo gerencial, a gente vai fazer essa consolidação dessas contas e automaticamente já está meio atrelado ao quarto passo, que é essa análise. Então, eu elaboro e também já faço a análise. Nessa análise de maneira específica, nós podemos fazer uma análise vertical, uma análise horizontal, uma análise de margens, né, tanto monetário quanto em percentual. E aí, para quem for aluno do curso de análise e demonstrações contábeis, já tem esse domínio, né, já conhece automaticamente esses tipos de ferramentas de análise, que é importante para a gente conhecer qual é a margem histórica, né, da minha empresa ou de uma determinada linha de produto. Mas caso você não conheça, né, esse curso, fique à vontade de colocar aí nos comentários. Nossa equipe está à disposição em mandar para você, né, mais informações sobre esse curso. E na quinta etapa, aí sim nós vamos elaborar a precificação. Por que só aqui nós vamos elaborar a precificação? Porque nós já temos os números dos negócios, nós já classificamos, nós já elaboramos um consolidado, né, um demonstrativo, um DRE gerencial, nós analisamos esse DRE, agora eu conheço os números do meu negócio, sei se eu estou no positivo, sei o meu histórico de margem, sei a participação do gasto fixo, posso precificar de maneira correta, usando os conceitos, inclusive, de markup, markdown, né? Geralmente o pessoal acaba usando bastante o markup multiplicador. Fique tranquilo, né? Caso você não tenha conhecimento dessas técnicas, nós vamos falar de todas elas. Aqui no primeiro momento, no aspecto mais teórico, né? E exemplos, e depois no momento de correção de exercício mais prático, ok? Além também, ressalto, das lives, onde nós vamos aprofundar sobre essas técnicas de precificação. Então, fiquem antenados. Então, aqui nós vamos fazer essa elaboração. E qual que é a falha na prática, né? O pessoal já começa, de maneira geral, elaborando a precificação. E como você vai elaborar uma precificação se você não conhece seus números? Às vezes o pessoal acredita que precificar é com base apenas nas compras, é com base apenas na produção, é com base apenas no que eu gasto da hora. E não é simplesmente assim. Eu tenho que analisar o horizonte todo. Eu posso até fazer dessa forma, que inclusive é uma das formas que você vai contribuir para a estatística do Sebrae, das empresas quebrarem, né, mais de cerca de 70% nos próximos 2 anos, em 2 anos, né, por conta disso, precificação errada. Isso sou eu que estou falando, você pode pesquisar, inclusive, aí no seu navegador, motivos pelo qual, né, a empresa quebra, né, pode pesquisar algo nesse sentido, você vai ver no próprio site Sebrae ou sites semelhantes, ele vai trazer essa informação. Então, isso é bastante importante, é muito sério o que a gente está falando. E depois que eu faço a precificação, que é uma informação interna, né, números são de parte interna do negócio, todo esse passo a passo é interno. Nós vamos comparar com o mercado. Observe que eu vou comparar e não copiar. É diferente. Então aqui eu vou fazer uma análise comparativa. Vou verificar se eu estou acima. Se eu estou acima, será que eu estou entregando um valor? Olha só. E não só o preço? Diferente? Não, então eu estou acima entendendo o motivo pelo qual.
Até porque senão eu posso precificar de maneira muito acima, bem fora do mercado, né? E aí automaticamente eu não tenho uma vantagem competitiva. E por último, mas não menos importante, eu vou estabelecer, né, uma vez que eu fiz essa comparação, a minha precificação e as políticas. Ah, se for à vista, tem desconto. Se for a prazo, ou conforme o tipo de pagamento, o cara quer pagar em cheque, isso é mais arriscado, vai ter um valor diferente no cartão, no dinheiro, no Pix. Então aqui eu vou estabelecer todas as políticas, que geralmente na prática o pessoal não tem. Ah, o fulano aqui quer pagar em tantas vezes, muda o valor, patrão? Aí vai lá, consulta, espera um tempão, às vezes perde até parte do tempo, né, esperando esse retorno. Então é algo que já tem que ter pronto, né? Isso mostra bastante despreparo, né, das empresas ou prestadores de serviço que não tem esse tipo de informação. Então é importantíssimo ter essa política de vendas e principalmente o estabelecimento dessa precificação conforme a estratégia do negócio. Então se às vezes a pessoa vier, por exemplo, com cheque, então não vou vender com cheque, ponto, política. Ah, apareceu alguém, vamos aceitar, vai perder a venda? Se estabeleceu isso na política, né, em virtude de alguns motivos estratégicos ou financeiros, não vende, ponto, final. Seja firme, estabeleça a estratégia e siga. Então são esses os 7 passo a passo, tá? Importantíssimos para a gente estabelecer um processo de precificação assertivo.